Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez a um webinar aqui da GCPAF. Pela primeira vez, a gente efetivamente está trazendo para vocês uma previsibilidade bem interessante, as evolutivas que nós estamos fazendo em relação às integrações dos modelos de LPCO, que é uma caminhada em relação à entrada da Anvisa na DUIMP. Então, a nossa intenção hoje nesse webinar é mostrar que efetivamente vai ser alterado com a entrada da Anvisa no módulo de pagamento PCCE, o impacto disso em relação a fluxos de protocolo e fluxos de análise de processo junto aos importadores, e como é que a Anvisa está se preparando para isso, tá? Então, primeiro agradecer a parceria aqui do Sindasp, e de alguns despachantes que representaram algumas empresas para que a gente pudesse fazer o teste de integração. Então, eles trabalharam conosco num piloto no fim do ano passado, para que a gente pudesse validar as integrações e ver se realmente a gente conseguiria trabalhar nesse sentido no módulo do PCCE. Agradecer a nossa área de arrecadação aqui, em nome do gestor do Fernando, que sempre esteve conosco na empreitada aqui de trabalhar no projeto da integração da taxa, o pessoal da GGTIM, da GGCIP, que nos tem apoiado em relação às novas infraestruturas que são necessárias para o nosso trabalho, especialmente a equipe da CSEX, na figura do Thiago, Vladimir, Lara, Vanessa, Igor, que tem nos ajudado incessantemente em relação à utilização dos módulos do Portal Único e como é que a Anvisa pode trazer mais segurança sanitária associada à celeridade nos desembaraços das cargas. Não poderia deixar de destacar aqui em relação à nossa gestão e a nossa equipe aqui da GCPAF e da GGPAF e DIRICIM, tá? Especialmente em relação à nossa gestora, que é a Elisa Botti, e a Caroline, que assessora junto comigo aqui na gerência, na GCPAF, nós temos nos debruçado em relação a trazer esse resultado positivo para o setor. Tá certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Mônica Figueiredo, eu sou assessora na GCPAF e vamos começar aqui nosso tema de hoje, que é a integração do LPCO e taxa Anvisa com os novos modelos de LPCO no Portal Único de Comércio Exterior. Bom, vamos lá à apresentação. Bom, gente, o que eu trouxe aqui em relação à apresentação, o foco da nossa apresentação? Somente aquilo que vai ser alterado em relação ao que vocês já estão utilizando há mais tempo, tá certo? Então, primeira coisa, vamos publicar um manual novo para vocês, versão 01, porque a gente está tratando de um divisor de águas. Então, a partir de agora, a gente vai estar falando de uma redução de sistemas para protocolos de processo junto à Anvisa e o pagamento das taxas de fiscalização sanitária em um módulo específico do Portal Único. Então, esse manual vai estar disponível na nossa página, depois eu vou mostrar para vocês aonde fica o link dele. E aí a gente vai tratar de uma forma geral aquilo que alterou e aquilo que efetivamente você já tem feito no manual. Na apresentação, a gente vai mostrar para vocês só aquilo que efetivamente foi alterado. Então, como é que foi desenhado esse novo fluxo de integração da taxa no módulo PCCE? Vocês, como importadores, vocês vão continuar tendo que protocolizar o licenciamento de importação no Siscomex. Depois vocês vão entrar no Portal Único e vão fazer o registro do LPCO, do jeito que você já tem feito hoje. E aí, lembrando que nesse momento o LI já está integrado com o LPCO, então vocês vão fazer o que você já tem feito. Vocês vão preencher os atributos específicos de LPCO nesse momento do registro do LPCO. E ao final, quando vocês forem clicar no botão de registro do LPCO, ele vai fazer a integração com o módulo PCCE de pagamento da taxa de fiscalização sanitária, tá? Neste momento, quando vocês clicarem nesse botão, vocês vão ter o resultado dessa solicitação. Ela pode ter dois caminhos. Ela pode ter um caminho de sucesso, de que foi protocolizada a taxa, ou de insucesso, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão ter essas informações. Caso vocês precisem fazer uma petição secundária,
vocês vão entrar no Portal Único de Comércio Exterior, vão entrar no LPCO já registrado e vocês vão fazer as tratativas necessárias para essa petição secundária. Essa petição secundária pode ser uma edição de LPCO, pode ser uma retificação de LPCO, pode ser um recurso de LPCO, pode ser uma resposta de um cumprimento de exigência, pode ser uma prorrogação. Então, todas as estruturas relacionadas à alteração de situações de LPCO serão feitas ali no Portal Único. E para que a gente possa integrar a taxa do PCCE, concomitantemente, haverá necessidade de preenchimento correto do campo petição secundária, que existe já no atributo, como atributo de LPCO, desde o primeiro modelo de LPCO, tá certo? Então, vocês vão fazer este fluxo. Percebam que eu não tenho mais aqui, para protocolo para análise de processo de importação, a etapa de protocolo no solicita. E é essa que é a grande mudança, é essa que é a chave, a mais importante aqui para nossa apresentação. Vocês agora vão reduzir os sistemas que vocês vão fazer protocolo. Então, vai ser só Syscomex e Portal Único de Comércio Exterior. E aí, para que a gente possa ter um trabalho um acompanhamento com mais afinco, para que a gente possa mitigar qualquer erro de protocolo, nós fizemos um cronograma que já tem sido divulgado nas nossas páginas, inclusive como notícias Syscomex há algum tempo, da implementação desse pagamento de taxa. Então, nós estamos fazendo uma programação por categoria de produtos e postos de anuência. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma para, caso haja algum equívoco, algum erro, a gente consiga acionar uma contingência de modo célere para evitar impactos negativos para o setor. Então, a primeira categoria de produtos que vai ser integrado é a área de alimentos. Então, todos os códigos de petição primária de alimentos, a partir da 0 hora do dia 31/3, não estarão mais disponíveis para protocolo no Solicita. Então, neste momento, vocês deverão fazer os protocolos nos novos modelos de LPCO de alimentos com a taxa integrada. Da mesma forma, no dia 7 de abril, a área que vai migrar para o PCCE integrado vai ser todos os códigos de assunto de primária, de cosméticos, saneantes, padrões, mamadeiras e material biológico, que nada mais é do que os códigos de assunto que são tratados pelo PAFICO, tá certo? Dia 7/4. Todos esses códigos de assunto serão indisponibilizados para protocolo no Solicita. No dia 14/4, todos os códigos relacionados a medicamentos e substâncias controladas também estarão indisponíveis para protocolo no Solicita. E, finalmente, dia 21 de abril, a categoria dispositivos médicos, que são os códigos de assunto do PAF-PS, estarão indisponíveis no Solicita, tá? A nossa intenção é que no dia 21/4, nenhum código de assunto mais primário relacionado a protocolo de processo de importação esteja disponível para protocolo no Solicita. Todos eles estarão disponíveis nos novos modelos de LPCO no Portal Único de Comércio Exterior. E aí vocês podem me questionar em relação a códigos de assunto secundários, como é que a gente vai tratar. Vou mostrar para vocês aqui nos próximos slides como é que a gente vai tratar os códigos de assunto secundários, ok? Então, neste momento de transição entre uma categoria de produto que vai utilizar um modelo de formulário de LPCO novo com pagamento integrado e aqueles que ainda estão sendo protocolizados no modelo antigo, o que a gente tem de momento de transição? Então, olha só, os protocolos que forem solicitados até o dia anterior à indisponibilidade da sua petição no Solicita, eles vão manter o mesmo fluxo atual. Vocês já vão ter feito, como vocês fizeram no Solicita, vão ter o registro do LI e o registro do LPCO nos modelos atuais de LPCO. Então, a gente vai deixar a taxa dele ser gerada, tá? E aí ele vai ser tratado do jeito que ele vem sendo feito até hoje. Então, vão ser feitos por ordem cronológica, as prioridades vão ser tratadas de forma prioritária, da mesma forma que tem sido feito hoje. A partir do momento em que esse código de assunto primário não estiver mais disponível no Solicita, ele vai seguir esse novo fluxo de análise
e deverão ser tratados por ordem cronológica de protocolo. Então, assim, se vocês já fizeram o LI, já registraram o LI e registraram o LPCO no portal único, no modelo atual, e não fizeram o protocolo no Solicita, se por um acaso, quando vocês forem tentar protocolizar no Solicita, e este código de assunto não estiver mais disponível, tá? Significa que este LPCO feito neste modelo vigente deverá ser cancelado, para que vocês possam fazer um novo modelo de LPCO, já com pagamento integrado no novo modelo de LPCO disponível. Por quê? Porque se vocês fizerem o registro do LI, o registro do LPCO no modelo vigente e tentarem utilizar o pagamento integrado, ele não vai funcionar. O modelo integrado ao PCCE é um modelo de LPCO novo, que será disponibilizado a partir da data de cada categoria de produto, tá certo? Então, não adianta usar um rascunho que vocês fizeram ou um registro de LPCO que vocês fizeram depois da indisponibilidade do Solicita. Ele não vai funcionar, vocês vão precisar cancelar este LPCO vinculado a esse LI e fazer um novo LPCO com pagamento integrado, ok? Lembrando, nós vamos tratar de forma conjunta a questão de protocolo em ordem cronológica e protocolo de ordem prioritária, tá? Então, sempre tratando de acordo com o que existe de normativa e do que foi disponibilizado nos nossos manuais, indiferente se ele entrou pelo PCCE ou se ele entrou pelo protocolo anterior de LI integrado ao LPCO, sem PCCE. Em relação às petições secundárias, como é que elas serão tratadas, tá? Protocolos solicitados até o dia anterior da indisponibilidade no Solicita, vai manter o fluxo atual, vão ser tratados por ordem cronológica do mesmo jeito. E aqueles protocolos de de secundárias nos novos protocolos de PCCE também vão ser tratados por ordem cronológica do mesmo jeito. Então, assim, a estrutura de tratamento de código de assunto secundário, enquanto esse código de assunto estiver disponível no Solicita, vai continuar dessa forma como está desenhado aqui no slide. Então, aquilo que foi protocolizado no Solicita vai ter a sua secundária protocolizada lá e tratada. Aquilo que foi protocolizado no PCCE vai ter a sua secundária protocolizada lá e será tratada. As duas virão para tratamento concomitante pelos nossos postos. E nós vamos distribuir de forma cronológica e o que é prioritário ser tratado de forma prioritária, tá certo? Mas quer dizer que o código de secundária do Solicita vai ficar aberto para protocolo para sempre? Eu sempre vou poder protocolizar demandas nesse código Solicita sem qualquer limitação? Não. A gente vai mostrar para vocês que vai ter um limitador, sim, desse código de assunto Solicita secundário, de acordo com o que já está previsto na RDC 81 de vigência de processo de importação. E que data é essa? Qualquer processo de importação, ele possui prazo de validade de 150 dias após o seu deferimento no sistema, tá? Então, o que a gente vai fazer? No momento em que aquele LPCO tiver sido deferido, finalizado, vocês ainda vão poder protocolizar, após 150 dias do seu deferimento, as secundárias relativas a esse LPCO. Depois, no dia 151, este código de assunto não estará mais disponível. Essas petições não serão mais protocolizadas. E aqui eu trouxe um exemplo de data fictícia para que vocês entendam como é que vocês vão fazer as tratativas desses processos. Então, se vocês tiveram um LPCO deferido no dia 1º de maio de 2025, tá? Vocês protocolizaram ele durante a vigência do modelo atual, tá tudo certinho. Ele foi analisado pela equipe, digamos que foi feita exigência, vocês cumpriram, tiveram 30 dias para cumprir, e efetivamente esse LPCO foi deferido dia 1º de maio. Até que dia vocês vão poder fazer secundárias neste modelo de LPCO? Até o dia 28 de setembro de 2025. Depois do dia 28 de setembro de 2025,
não vai poder mais ser protocolizado secundária neste processo. Mas aí vocês podem me questionar, tá, mas se a Receita Federal, que tem como atribuição fazer revisões em relação à reclassificação de mercadorias dos últimos 5 anos e entender que cabe fazer um LI substitutivo neste processo, de processos protocolizados bem mais antigo, bem antes de 150 dias. Como é que eu faço? Está aqui a resposta. Vocês vão ter que fazer um processo novo, com taxa integrada no PCCE. Por quê? Porque a normativa da Anvisa estabelece o prazo de 150 dias para a vigência deste processo de importação. Depois de 150 dias, vocês têm que pagar um processo novo. Tá, mas aí como é que eu faço? O meu LI é um substitutivo. Simples. Vocês vão entrar, vão registrar, fazer a alteração do LI substitutivo no Siscomex, vocês entram no novo modelo de LPCO, vão fazer o protocolo registro desse LPCO com taxa integrada, vinculada ao LI substitutivo. E aí vocês vão pagar a taxa referente ao assunto primário de petição, porque é um registro de LPCO. E aí vocês coloquem a motivação. A motivação de estar um conhecimento de carga tão antigo, de ter uma fatura tão antiga, do motivo de ser uma substitutiva, é reclassificação da Receita Federal. E aí esse processo vai ser encaminhado para análise técnica, e aí, a depender da análise, os anuentes vão dar o deferimento neste ali substitutivo e neste LPCO novo com a taxa integrada do PCCE. Tá certo? Então, assim, existe um prazo máximo de secundárias para qualquer deferimento depois de 150 dias. E aí vocês vão me dizer assim, tá, mas você está falando de deferimento. E se for exigência? E se for indeferimento? Gente, indeferimento é indeferimento, não precisa ter prazo. O máximo que vocês vão poder ter é o prazo de recurso, que são 30 dias depois do indeferimento. Então, é um prazo menor que 150. Exigência, a mesma coisa. Se for exigência, o prazo é de 30 dias para cumprimento da exigência. Também é um prazo menor do que 150 dias de deferimento. Então, assim, qualquer outro prazo já é menor do que os 150 dias do deferimento. Então, ele já estará contemplado neste fluxo estabelecido, ok? Fugiu desse cenário, vocês não estão conseguindo, não é algo que está previsto no manual, vocês devem utilizar os nossos canais de comunicação para enviar essa demanda para a gente reavaliar caso a caso e tentar enquadrar essas situações naquilo que há de previsão legal e estrutural em relação ao portal único, tá certo? Então, esse é o cenário em relação às questões de transição de petições primárias e de secundárias. Bom, o que a gente tem de principais alterações em relação ao portal, a essa integração da taxa? Nós vamos ter a questão de protocolo, que agora será exclusivo no portal único. Nós vamos ter a questão de novos modelos de LPCO, a questão de atributos, que nós fizemos uma remodelação nos atributos do LPCO. Nós vamos ter a questão do canal verde automatizado, os dados da taxa em relação a indeferimento automático também, feito pelo sistema, e a questão dos novos fluxos de pré-embarque. Então, eu vou tratar individualmente cada aspecto das alterações, para que fique bem claro para vocês o que nós vamos ter de novidades. Primeira coisa, são os alertas que eu acho que preciso botar aqui para vocês, pontuar aqui em relação a isso. Indeferimento automático. O sistema agora ele já foi programado para que alterações que não possam ser feitas em atributos de LPCO, ao serem protocolizadas, indefiram o LPCO e o LI automaticamente pelo sistema. Que informações são essas? São informações relacionadas a dados de taxa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, se não me engano, acho que é no penúltimo ou antepenúltimo slide, quais são as informações de taxa, em que alterações pós-registro do LPCO indevidas vão ensejar o indeferimento automático do LPCO no sistema. E aí, o que cabe nessa situação? Cabem duas questões. Se foi um indeferimento errado, que foi feito de forma equivocada pela Anvisa, cabe protocolo de recurso nesse LPCO indeferido. Se não foi, cabe registro de novo LI, novo LPCO, com um novo protocolo de processo.
tá? Então, agora nós temos essa situação já de indeferimento, que é pelo sistema. Segundo alerta, status de LPCO. Nós temos recebido muitos protocolos de edições de LPCO, em que as empresas não finalizam as edições, deixando os LPCOs em status de em exigência. Em exigência não é tratado pelo sistema. Em exigência é uma situação de LPCO em que o anuente colocou em exigência, e aí cabe um protocolo de cumprimento de exigência para que o anuente receba essa demanda de cumprimento, que no caso do LPCO a situação é resposta de exigência, para que ele faça o tratamento. Se vocês fizerem edição de LPCOs e não finalizarem para a situação do LPCO resposta de exigência, não adianta mandar fale conosco, não adianta tentar fazer qualquer demanda em relação ao tratamento desse em exigência, porque isso é uma falha de protocolo da parte de vocês. Vocês precisam finalizar as edições para resposta de exigência, tá? Não vamos tratar essas questões. O que vai acontecer? Passou 30 dias do status em exigência do LPCO e ele não foi tratado, ele vai ser indeferido, porque nós temos uma normativa que especifica que situações de em exigência vai ser feito indeferimento. Então, para evitar esse tipo de tratamento, vocês precisam finalizar as edições. Terceiro alerta: edições, retificações e cumprimentos de exigência. Vocês sempre devem editar o campo de petição secundária. Código de assunto de petição secundária sempre deverá ser editado, tá? Por quê? Porque é este código de assunto selecionado neste campo que vai dar o direcionador para o anuente do que efetivamente está sendo pedido por vocês. Então, nós, nesse momento em que nós fizemos a integração do LI com o LPCO, recebemos vários processos em que vocês fizeram um protocolo somente no solicita e não editaram o campo de petição secundária. Se vocês não fizerem isso, o sistema não vai entender como sendo uma petição secundária e este processo não será encaminhado para análise técnica. Então, também, mais uma vez, não vai adiantar fazer demanda fale conosco para a Anvisa, porque não tem o que ser feito por nós. É uma demanda que vocês devem protocolizar, e o protocolo está vinculado a este campo de código de petição secundária. Bom, quais são os novos modelos de LPCO? São esses códigos aqui. Então, eu já estou disponibilizando esses códigos na apresentação e também já vamos colocar isso no manual para quem usa API possa fazer essas evolutivas em seus sistemas. E esses serão os códigos de assunto de taxa integrada, LI com LPCO e PCCE. Então, é o 56 para dispositivo médico, 57 para medicamentos, 58 para produtos sujeitos a controle especial, 59 para cosméticos e produtos de higiene, 60 para saneantes, 61 para alimentos e 62 para outras mercadorias sujeitas à intervenção sanitária. Aqui são a mamadeira, chupeta, amostras biológicas e padrões de referência que não sejam substâncias controladas. Então, esses são os novos modelos de LPCO. Lembrando que aqui já estamos tratando as evolutivas que já foram feitas anteriormente. Não temos mais código de assunto, nem LPCO, de mercadorias não sujeitas à intervenção sanitária. Lembrando, o que é não sujeito, não cabe seleção da Anvisa para anuência. E nós fizemos todo o treinamento de vocês durante todo o ano de 2024, para que tudo que aquilo que seja sujeito a controle e fiscalização sanitária, nos termos da Lei 9782, tenha um protocolo de processo de importação junto à Anvisa na categoria regulatória específica, seja o produto isento de regularização ou passível de regularização. Então, a gente já fez todas aquelas orientações, webinars que nós fizemos no decorrer do ano passado, continuam sendo aplicáveis aqui nesses novos modelos de LPCO. Bom, e que situações de LI e de LPCO que a gente precisa trazer aqui para vocês, que são importantes para que vocês tenham ciência do andamento? Vamos lá. Primeira coisa, os únicos situações, as únicas situações de LPCO que migram para o LI no Siscomex são situações finalísticas, deferimento e indeferimento. Só.
Qualquer outra situação de LPCO não migra para o LI. Portanto, cabe o monitoramento diário do LPCO para que seja verificadas situações de LPCO e demandas que devam ser protocolizadas junto à Anvisa. Então, primeira situação ali, LPCO aguardando pagamento, e a LI vai estar com a situação para análise no Siscomex. Se o LPCO estiver com a situação aguardando pagamento, fiquem alertas. Significa não, pode significar que houve erro de pagamento de taxa, tá? Pode ser que o banco que vocês vincularam o PCCE não está funcionando, pode ser que a conta não esteja funcionando, pode ser que o CNPJ ou CPF de quem está protocolizando não esteja vinculado, pode ser um erro de sistema, pode ser uma gama de informações que o sistema não protocolizou o processo. Vocês precisam verificar essa situação da mensagem do erro lá na aba históricos do LPCO. Lá vai ter o motivo do porquê que ele está aguardando o pagamento. Só uma observação. Situações em que a taxa é isenta, quer dizer que não cabe efetivamente pagamento de valor financeiro, mas cabe o protocolo do processo, a gente verificou que existe um delay. Não é imediatamente a comunicação em relação à taxa. Então, o que eu estou orientando aqui para vocês? Verifiquem depois de 24 horas. Se a situação aguardando pagamento perdurar por 24 horas, tem erro de protocolo. Se não, se passou 2 horas, vocês olharam, não mudou, aguardem um pouco. Nós verificamos uma situação de protocolo de taxa isenta que ele demorou 2 horas para atualizar, tá? Então, pode ser uma questão de instabilidade de sistema. Então, assim, nesse sentido, verifiquem o aguardando pagamento em até 24 horas. Normalmente, 2 horas. O prazo máximo que a gente verificou, honestamente, aqui foram 2 horas, tá? Então, assim, passou de 2 horas, passou 3 horas, deu 24, não funcionou, manda, por favor, fale conosco para nossa área, porque alguma coisa aconteceu se vocês não conseguirem identificar o motivo do erro. Mas no histórico vai estar dizendo o motivo do erro, tá? Ele vem descrito exatamente o que foi o erro de protocolo. Bom, situação de LPCO, que o LPCO fica com uma autorização de importação emitida e o LI vai continuar na situação para análise. O que significa? Significa que houve o protocolo de substâncias controladas com pré-embarque e esse pré-embarque foi autorizado pela nossa área aqui da Anvisa, chamada COSIC. Este pré-embarque é dado com a situação do LPCO, autorização de importação emitida, mas o LI continua para análise, tá? Então, este processo, nessa situação, ele vai ficar aguardando uma movimentação do importador em relação a novos protocolos secundários, para que ele seja encaminhado para o posto de anuência. Eu vou mostrar para você o detalhamento de como é que vai acontecer isso para produtos controlados que precisam de pré-embarque, mas aqui eu já deixei registrado para que seja feito um alerta em relação a essa demanda. Terceira situação, LPCO na situação de deferido e o LI em situação de deferido. O que acontece aqui? Somente o LI, desculpa. O LPCO e o LI foram deferidos e o processo foi finalizado. Essa situação migra para o Siscomex, migra para o Portal Único e está tudo bem com o processo, o produto foi liberado. Diferente da próxima situação de LPCO, que é o LPCO está em exigência e o LI está deferido. Essa situação de que o LI está deferido é uma situação que normalmente acontece quando há uma liberação de produto sob termo de guarda, em que a Anvisa precisa deferir o LI para que vocês façam o desembaraço e levem a carga para o recinto, para o armazém que vocês vão fazer o cumprimento das pendências sanitárias, mas o LPCO continua com uma pendência. Então, neste caso, ainda existe a necessidade de tratamento de taxa de protocolo de código de assunto secundário no LPCO. O LI vai mudar de status? Não. O LI vai ficar no status que estava, mas o LPCO ele vai ficar no status de exigência para ser tratado. E aí, lembrando, esse LPCO ainda pode mudar para a situação de deferido, caso seja atendida a pendência sanitária, ou indeferido, caso não tenha sido atendida a pendência sanitária, tá?
Então, isso aqui é uma situação intermediária. Outra situação, LPCO em exigência e LI para análise. Significa que esse LPCO foi enviado para análise da Anvisa, a Anvisa fez uma exigência e o LPCO está aguardando o cumprimento, ou então vocês fizeram uma edição de LPCO e não foi finalizada, tá? Então, após 30 dias, essa situação desse desse LPCO em exigência será tratado por conta da previsão legal, previsão normativa de 30 dias para cumprimento de exigências de demandas de LPCO, tá certo? Então, precisam ser tratadas em até 30 dias. Também é uma situação intermediária. Então, tudo que está aqui, que está em roxinho, significam situações intermediárias em que cabe ainda tratativa pelo importador no LPCO. Aquilo que está em preto significa que já é uma situação finalística, de que não precisa mais tratamento nenhum, o processo foi liberado, e aquilo que está em vermelho significa atenção, verifique porque não houve protocolo de processo junto à Anvisa. Mesma coisa aqui nessas outras situações. Então vamos lá, situação intermediária, LPCO em inspeção ou situação de inspeção física e o LI ainda está para análise. Significa que o LPCO foi encaminhado para a inspeção física da mercadoria. Isso pode acontecer num LPCO que caiu em canal vermelho, com inspeção obrigatória, ou um LPCO que caiu em canal amarelo, mas que o anuente verificou uma situação de risco em relação à mercadoria e solicitou a inspeção para a saneamento daquela questão, tá? É uma situação intermediária, não migra para o LI no Siscomex. Situação de alerta. LPCO está indeferido e a LI indeferida. O LPCO e o LI estão indeferidos. Vai caber um tratamento específico caso a Anvisa se manifeste nesse sentido, que é o quê? Produtos que, por exemplo, tiverem interdição lavrada, em que vocês precisam comprovar a destinação da carga. Nestes casos, vocês vão precisar fazer um tratamento e eu vou explicar como é que vai ser feito isso com um protocolo integrado. Tem situações em que não cabe tratamento. Simplesmente houve um indeferimento, uma manifestação de indeferimento por questões documentais, e aí vocês não precisam fazer nada nesse processo. Mas, caso vocês queiram fazer um protocolo novo, vocês não vão fazer nada nesse LPCO aqui já indeferido, vocês vão fazer um processo novo para sanear a questão. Por isso é uma situação de alerta. Terceira situação de alerta aqui, LPCO indeferido e LI deferida. É aquela situação que eu falei no slide anterior. Houve uma liberação sob termo de guarda, o LI ficou deferido por conta dessa questão de tirar a carga do recinto, e aí, depois do protocolo do cumprimento da pendência sanitária, não foi satisfatória. Portanto, o produto foi interditado e coube indicação de destinação da mercadoria. Neste caso, o LPCO vai ficar em situação de indeferido, mas o LI vai ficar deferido. Por quê? Porque já foi desembaraçada a carga. A gente não consegue alterar situações de LI desembaraçado. Precisa ainda de tratamento dessa situação do LPCO como petição secundária, como destinação da carga interditada. Quarto e última situação de alerta aqui que a gente ponderou em relação ao LPCO. Significa LPCO com informação de recurso de indeferimento, e o LI, situação de indeferido. Que significa o quê? Que vocês protocolizaram recurso de indeferimento e ele está aguardando análise da Anvisa. Neste caso, em específico, eu vou mostrar para vocês a mudança de fluxo do recurso, porque não vai bastar fazer o protocolo do LPCO como recurso. A Anvisa não vai tratar o recurso somente protocolizado no LPCO. Vocês vão precisar fazer o protocolo desse recurso no Solicita. Só que a gente vai mudar a forma desse recurso ser protocolizado, tá? Porque ele não vai ter mais um vínculo como secundário, ele vai ser uma petição primária, tá? Então, essa situação aqui é uma situação de alerta, porque vocês podem ir lá no LPCO, colocar como petição secundária, recurso lá, secundário não, perdão, protocolizar o botão de recurso de indeferimento e ficar esperando a Anvisa analisar. Não será analisado se vocês não fizerem protocolo do recurso no Solicita. As últimas 3 situações aqui que a gente tem intermediárias de LI e LPCO LPCO resposta de exigência e o LI para análise, significa que vocês fizeram um cumprimento de exigência e a Anvisa está
foi encaminhado para a Anvisa se manifestar. O LPCO com a situação de parametrizado e a ELI para análise, significa que o LPCO foi parametrizado em algum canal de fiscalização, mas que como vocês não informaram o embarque da carga, ele não vai ser tratado. Então, vocês só vão ter a revelação do canal quando vocês informarem o embarque da carga. Lembrando, qual é o motivo disso? Porque hoje a legislação sanitária especifica que a Anvisa só analisa processo depois que for comprovado o embarque da carga e, portanto, nesse cenário, essa parametrização só vai ser aberta para vocês quando vocês informarem efetivamente o embarque da carga, que é aquele botão específico de embarque que deve ser colocado no processo, tá certo? E, opa, só um segundinho que eu voltei aqui. E, por último, LPCO, conferência documental, ILI para análise. Significa o quê? Que o LPCO foi parametrizado em canal de fiscalização amarelo e vermelho e ele foi encaminhado para análise da Anvisa, ok? Então, em relação a essa questão, essas são as situações de LPCO e situações de LI em relação ao que vocês vão ver ao consultar o LPCO no Portal Único. Como é que vão ser tratados os códigos de assuntos secundários? Inclusive LI de substitutiva, com taxa ou não, cumprimento de exigência, eu vou mostrar nos próximos slides para vocês. Isso aqui é só para trazer um alerta do que significa cada situação de LPCO quando vocês fizerem a consulta no Portal Único. Ok? Então, vamos lá. Para que a integração da taxa funcione corretamente, com o valor de cálculo correto, vocês precisam ter o cadastro da Anvisa atualizado. Por que isso? Porque no momento em que vocês fazem o cadastro no site da Anvisa, vocês também precisam comprovar o porte da empresa. E essa comprovação de porte da empresa e as questões relacionadas a empresas que possuem isenção de pagamento de taxa são tratadas pela nossa área de arrecadação, a GEGAR. Então, este cadastro, ele precisa estar atualizado. Gente, isso sempre foi uma obrigação das empresas, isso não mudou, não. Só que a gente precisa que vocês tenham esse olhar diferenciado, porque é a taxa que vai ser cobrada no módulo PCCE corresponde ao dado que está mais atualizado no sistema da Anvisa em relação ao cadastro da empresa. Então, por favor, verifiquem essas questões de porte e cadastro da empresa. Em relação ao registro do LI no Siscomex, não muda absolutamente nada, tá? Vocês vão continuar fazendo o protocolo do LI da mesma forma como vem sido feita. Lembrando que uma atenção de vocês em relação à descrição da mercadoria, para que tenham os dados específicos que a gente sempre pede, que processos de importação de produtos sujeitos à fiscalização sanitária é obrigatória a informação de fabricante exportador, tá? Então, mesmo que a Receita Federal isente a necessidade dessa informação em alguns casos, a Anvisa não isenta, então vocês precisam dessa informação. Então, todo o arcabouço regulatório relacionado a registro de LI não foi alterado. E aí, vamos a, de fato, o que foi alterado no registro do LPCO no Portal Único. Então, vocês vão continuar entrando aqui no Portal Único, através do módulo importador, despachante, vocês vão clicar no importação, vão clicar no LPCO e incluir pedido. E aí, nesse incluir pedido, vocês vão selecionar um desses novos modelos de LPCO que eu já mostrei para vocês na outra tela, e aqui a gente está ratificando os códigos novos, tá? Esses são os integrados. E aqui a gente fez um detalhamento para ajudar em relação a uma notícia que a gente publicou no site da Anvisa, no enquadramento de insumos para importação, quando é que cabe esse protocolo da Anvisa e tal. Então, está aqui também essa descrição mais minuciosa em relação a como deve ser protocolizado nos modelos de LPCO. Quando vocês forem fazer o protocolo da LPCO, tem lá o campo para vincular LI, isso não foi alterado do modelo atual, então vocês vão colocar essa informação e vão vincular o LI registrado. Lembrando que o sistema vai dar erro, ele não vai permitir que vocês protocolizem um LI em mais de um LPCO, então se vocês por um acaso tiverem já
um LPCO com essa LI vinculada, vocês precisam cancelar o anterior para fazer esse novo, tá? Então não adianta, porque ele não permite. Caso o NCM, que vocês estejam solicitando a integração desse LI no LPCO não esteja vinculado a esse modelo, também a orientação que a gente já deu para vocês não muda, vocês precisam enviar via Fale Conosco essa solicitação, porque provavelmente não foi previsto esse NCM, esse tratamento de categoria de produto desse modelo para esse NCM. Então a gente precisa avaliar esse cenário. Lembrando, Fale Conosco, nesse tipo de pedido, vocês precisam indicar qual é o NCM, qual é o motivo, qual é o tipo de produto, para que a gente avalie se cabe ou não colocar esse tipo de destaque para essa categoria de produto nesse NCM. Não adianta mandar um Fale Conosco dizendo assim: coloque o destaque cosméticos no NCM XXX. Não adianta, a gente não coloca destaque dessa forma. A gente precisa fazer a avaliação da pertinência deste destaque em relação a esse NCM, de acordo com as informações que vocês nos prestarem. Precisa de detalhamento do produto. Bom, fizeram então a informação do LI, vincularam esse LI ao LPCO, ele deu tudo certo, vocês preencheram todos os campos relacionados aos atributos do LPCO e vocês vão lá embaixo, vão clicar no botão registrar. Quando vocês clicam no botão registrar, ele já vai dar a informação de aguardando o pagamento, imediatamente assim que vocês fizerem o registro. Esse aguardando o pagamento, quando tem taxa vinculada, ele demora alguns minutos para atualizar. A gente indica que vocês aguardem alguns minutos para dar uma atualização da página. Deu a atualização da página, ele vai mudar. Se o pagamento foi feito corretamente, ele vai mudar para uma outra situação, tá? E aí, de uma daquelas que eu mostrei para vocês ali, situação de LPCO, para que vocês tenham a informação do que efetivamente foi protocolizado, tá? Se ele der algum erro, ele vai continuar na situação aguardando o pagamento e nesta aba histórico vai ter a informação do que efetivamente foi o erro do protocolo, tá? A depender da situação, se vocês não conseguirem saneá-lo por ato próprio dentro do portal, vocês podem mandar Fale Conosco que a gente vai tentar entender o que aconteceu de erro de protocolo. Bom, registrou o LPCO, viu que ele pagou a taxa, mudou a situação, vai lá e anexa os documentos, todos obrigatórios, na aba específica. Ah, Mônica, mas olha só, na hora que eu registrei o meu LPCO, ele já deu canal verde, já deferiu. Preciso anexar os documentos? Preciso, é obrigatório. Qualquer situação de LPCO deve ter a instrução processual completa, obrigatória, efetuada. Tá? Então, não adianta. Se vocês registraram e passou 2 minutos, ele já deferiu, ótimo, que bom. Significa que o processo de vocês foi tratado como sendo canal verde. Ok. Não vai anexar nada? Matou o processo? Não precisa botar nada? Precisa. E eu vou dizer por que precisa, gente. Porque se por um acaso houver uma revisão processual dessa situação, houver uma questão específica de risco sanitário, e nós olharmos esse processo e verificarmos que não tem documentação anexada, a empresa pode ser penalizada, tá? E essa penalização pode ser, inclusive, interdição do produto, uma situação de parametrização mais gravosa para os processos protocolizados por essa empresa, alguma situação nesse sentido. Então, mesmo na questão de LPCO deferido, vocês são obrigados a anexar todas as documentações no processo. Bom, e como é que eu faço, então, uma questão de protocolo de petição secundária no LPCO? O que vocês vão fazer? Vocês vão peticionar ou edição de LPCO ou retificação de LPCO. São as duas situações do LPCO que permitem que vocês façam a edição dos campos do portal único do LPCO. Fez uma edição ou fez uma retificação, vocês vão lá e vão alterar o campo código de assunto secundário. O código de assunto secundário, vocês vão selecionar o código específico, tá? De LI substitutiva ou LI cumprimento de exigência, tá? E aí vocês vão fazer esse protocolo aqui nesse sistema e ele vai calcular a taxa automaticamente no momento em que vocês fizerem a finalização dessa demanda da edição ou da resposta da retificação, tá? E aí ele vai virar uma resposta de exigência ou então
uma retificação solicitada, como no caso de deferimento, por exemplo, que vocês vão fazer uma retificação de L substitutiva, ele vai ficar como resposta de exigência também. Então, muda a situação do processo no final do protocolo. Então, vocês vão alterar o campo específico de código de assunto secundário. Ah, e se eu precisar alterar algum outro atributo do LPCO, como é que eu faço? Neste momento, todos os atributos editáveis estarão abertos para vocês, tá? Eles ficam abertos para edição. Então, se precisou mudar número de lote, precisou mudar dados de validade, descrição, sei lá, categoria do produto, algum atributo específico que é editável, vocês podem editar nesse momento. Contudo, vocês precisam ter alerta de que campos relacionados à taxa não poderão ser editados. Se vocês editarem, ele vai ser indeferido sumariamente pelo sistema. Aqui vocês já vão ter um norte de que campos são esses, mas eu deixei no antepenúltimo slide para vocês gravarem bem. É o código de assunto de petição primária, é o campo CNPJ do detentor da regularização e o entidade vinculada aos tá, de acordo com a Lei 9782. São esses 3 campos que não podem ser editados pós-registro do LPCO. Se você errou, registrou, colocou errado essa informação ali, e você vai tentar editar o LPCO para corrigir esse erro, não tentem, ele vai ser indeferido, tá? Se você fez alguma informação dessa errada, não tem jeito, vai ter que protocolizar um LPCO novo. Por quê? Porque significa que você deu uma informação errada de taxa. E aí não tem como reverter. A taxa foi cobrada de acordo com a informação que você deu na primeira edição, no primeiro registro. Então não há devolução de taxa, não há como fazer nenhuma tratativa nesse sentido. Vocês vão ter que fazer um novo LPCO e esse LPCO aqui vai ficar indeferido. Tá certo? Bom, em relação à questão de informação do pagamento da taxa e edições para informação de retificação ou alguma situação de cumprimento de exigência, L substitutiva, relacionada à petição secundária, vocês vão fazer esse caminho. Contudo, o botão que já existe hoje nos modelos atuais vai permanecer, que é em relação ao informe da embarque da carga. Então, quando vocês fizerem o embarque da carga, por favor, não editem o LPCO só para informar o embarque da carga. Vocês façam a informação do embarque da carga só colocando a data, local e o número do conhecimento. Acabou. Põe lá, ok, finaliza e pronto, a informação está disponível no LPCO. Se por um acaso vocês fizerem a informação do embarque da carga e editarem o LPCO, que seja vinculada a uma petição secundária, porque vocês fizeram isso por uma necessidade de petição secundária. Se vocês fizerem isso sem colocar código de assuntos de petição secundária, este LPCO vai ficar sem análise. A gente precisa que vocês identifiquem o embarque da carga exclusivamente no botão de embarque. Peticionou uma retificação, peticionou uma edição, tem que ter uma petição secundária vinculada. Por quê? Porque vocês quiseram fazer alguma outra coisa além do embarque da carga. Vocês quiseram anexar um documento que vocês querem que a gente olhe, vocês quiseram cumprir uma exigência, vocês quiseram dizer que mudou uma informação de lote, o que for, vocês precisam fazer a petição secundária, tá certo? Em relação à presença da carga, situação similar. Se foi uma exigência formulada pela Anvisa, dizendo, por favor, protocolize a resposta da exigência quando tiver a carga disponível para inspeção. Vocês vão lá, vão clicar no botão presença da carga, que a carga já está disponível aqui, e vão peticionar um cumprimento de exigência. Petição secundária no campo específico. Não, não teve exigência nenhuma. O processo ainda está sem análise pela Anvisa. Está lá aguardando a distribuição para a Anvisa. Mas eu vou lá já informar. Não utilizem nada relacionado à edição do LPCO. Só informem a presença da carga no botão específico. Se vocês fizerem qualquer edição de alguma outra informação adicional, aí vocês façam a edição do LPCO. Não é o caso? É só para informar a presença da carga? Não teve exigência da Anvisa? Não é um cumprimento? Só vai lá no botão da presença da carga e informa. Por quê?
porque aí a situação do processo não muda, gente. E aí a gente consegue distribuir o processo de forma facilitada para todos os anuentes conseguirem analisar a demanda, tá? Ah, errei, fiz o protocolo, não coloquei código de assunto secundário, o processo não anda, mandei para o Fale Conosco. A resposta que vocês vão ter é essa que eu estou passando aqui. Vocês, então, vão precisar fazer uma nova edição e colocar um código de assunto secundário, porque aí ele vai alimentar os nossos painéis e a gente vai conseguir distribuir esse processo para análise. Em relação aos status de parametrização, de novo, ele só vai ser revelado quando for informado o embarque da carga. E aí continua o mesmo tipo de informação no mesmo campo específico, tá certo? Então tá ali, verde, amarelo e vermelho, ele fica ali em cima a informação do canal específico assim que vocês colocarem o dado do embarque da carga. Bom, se vocês precisarem fazer uma edição do LPCO antes de qualquer análise da Anvisa, ele está lá na fila aguardando a análise da Anvisa e eu não preciso fazer uma edição para uma informação dele. Que situação a gente tem essa que a gente já conhece, quando vocês vão protocolizar a solicitação de priorização de análise. É uma petição secundária que vocês fazem assim que vocês registram o LPCO, para que a gente tenha a informação de que o processo é prioritário. Nessa situação, vocês vão ter que protocolizar lá a edição do LPCO e vão selecionar o código específico lá no campo Código de Assunto de Petição Secundária, específico do que vocês estão pedindo. Este caso que a gente já tem ciência, que é corriqueiro, é solicitação de priorização de análise. Então, vocês vão lá, escolhem o código de assunto específico e fazem o protocolo, tá certo? Lembrando que sempre vai abrir um campo data-hora para vocês colocarem a informação. Por quê? Porque é a informação de sensibilização do sistema de que está sendo feito um novo pedido, um novo protocolo. E aí, esse sistema, ele consegue ler como sendo uma nova demanda e faz um novo cálculo de taxa ou de isenção de taxa para protocolo no portal, na taxa integrada ao PCCE. Se vocês precisarem fazer uma petição secundária protocolada durante a análise do pleito, então, o processo está em análise, está sendo feita uma demanda lá pelo anuente, e vocês precisam fazer uma secundária. Vocês vão fazer o quê, no caso de cumprimento de exigência? Vocês vão botar lá que vão cumprir a exigência, vão anexar a informação, vão editar o LPCO e vão colocar a informação do Código de Assunto Cumprimento de Exigência no campo de petição secundária. Ele vai fazer o cálculo e vai finalizar como resposta de exigência. De novo, o campo data e hora tem que ser informado para sensibilização do sistema, tá certo? Então, sempre vão escolher o código de assunto cumprimento de exigência no campo petição secundária, que é relacionada à resposta de exigência para uma nova situação do LPCO. Se vocês estiverem tratando um LI substitutivo, que hoje a gente tem 2 códigos de assunto, que é um isento de taxa e um com taxa, vocês vão precisar editar o LPCO. E pelo menos 2 campos vocês vão precisar editar. Vocês vão editar o número do LI vinculado para colocar o número no LI substitutivo e vão precisar editar o código de assunto de petição secundária para a informação de LI substitutivo. Então, esses 2 campos vão ser editados no LPCO para que ele seja sensibilizado para protocolo junto aos nossos painéis e distribuição para análise. Caso vocês estejam fazendo um outro tipo de código de assunto, que é aditamento ou liberação de termo de guarda, vocês vão fazer o quê? Vocês vão editar o LPCO e vocês vão informar o código de assunto específico de petição secundária, anexar a documentação aplicável e seguir os outros passos descritos no manual, tá? Porque a depender de se é aditamento ou liberação de termo de guarda, tem caminhos distintos a serem seguidos. Então, sempre vai ser: coloquem o código de assunto específico do secundário na edição do LPCO ou na resposta de exigência, para que ele sensibilize o LPCO e seja encaminhado para análise. Petições secundárias pós-indeferimento do pleito. Quer dizer o quê? O LPCO foi indeferido. Só tem uma opção para vocês: recurso de indeferimento. Esse recurso de indeferimento, esse botão, vocês vão selecionar e vai abrir uma tela para que vocês descrevam o motivo do recurso de indeferimento. Fizeram isso, fizeram o protocolo, finalizou, vocês vão lá no documento para ser anexado, na aba de anexação, e você vai colocar toda a documentação prevista na RDC de recurso para análise do pleito.
Significa que esse processo vai ser analisado pela anuência assim que você fizer o recurso no LPCO? Não. Vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer o protocolo disso para que ele seja efetivamente analisado pelos postos, ok? Que é um protocolo via solicita primário. Bom, quais são os códigos de assunto efetivamente do solicita que vão estar disponíveis, a depender do cronograma de migração que eu mostrei para vocês, para recurso feito no LPCO? São esses daqui. Se for alimentos, se for recurso de alimentos no PAFAL, é o 90537. Se for algum código de assuntos cosméticos, saneantes ou outros produtos do PAFICO, 90538. Se for substâncias controladas ou medicamentos, 90539. E se for dispositivo médico, 90540. Esses códigos de assunto, eles estão exclusivamente no solicita como processo inicial. Vocês vão entrar, depois que vocês fizerem o registro do recurso no LPCO, vocês vão entrar no solicita e fazer esse protocolo aqui, anexando todas as documentações da legislação de recurso, para que este solicita seja tratado junto aos postos. Este solicita é o que vai ser recebido pelos postos de anuência para tratamento. Ele é que, no caso de não ser acatado, vai ser encaminhado para a instância superior para manifestação, tá? Significa que a gente não vai fazer nada no LPCO? Vamos. No momento em que esse recurso for acatado, a gente entra no LPCO e muda a situação de recurso para deferido, por exemplo, se for acatado. Se não for acatado, depois de finalizada todas as etapas recursais, a gente vai entrar no LPCO e vai trocar a situação dele para indeferido, tá certo? Então, assim, ele vai ser alterado no LPCO, mas a partir da análise do petição solicita. Vocês precisam ter o solicita como petição primária no processo de importação, tá certo? Bom, e aí, nessa situação de LPCO indeferido, mas que eu tenha que, na verdade, pedir a desinterdição de uma carga, porque eu fiz um LPCO novo, ele já foi deferido, e eu quero, na verdade, é desinterditar a carga. Eu não quero que aquele LPCO indeferido seja retornado. Eu não tenho interesse, ele pode ficar indeferido. Eu tenho um LPCO novo deferido, mas eu quero que seja desinterditado. O que eu faço? Vocês vão fazer o mesmo fluxo de recurso. Por quê? Porque o que vocês vão estar pedindo neste recurso é um recurso da interdição. Vocês vão pedir recurso da interdição efetuada nesse LPCO. E o que vocês vão anexar de documentação para esse recurso? Isso, de que vocês fizeram um novo LPCO, esse LPCO foi deferido, foi tratado, e, portanto, vocês estão pedindo como recurso a desinterdição dessa carga para que ele seja vinculado àquele outro LPCO e ele seja tratado. Tá certo? Então, assim, vocês vão fazer o protocolo do recurso lá no LPCO, depois vocês vão no solicita e fazer o recurso da interdição no solicita, de acordo com aqueles códigos de assunto que eu passei para vocês, e aí o anuente vai receber essa demanda e ele vai se manifestar. Se ele entender que cabe a desinterdição, ele vai lá no LPCO e vai anexar um termo de desinterdição nesse LPCO indeferido, mas vai manter o LPCO indeferido, tá? Então, a situação do LPCO não vai ser alterada. Contudo, existe uma situação intermediária que vai ser colocada nesse sistema, que é para que vocês possam pagar a taxa de desinterdição. Porque nós temos uma taxa vinculada à desinterdição. E somente o protocolo do recurso, ele não consegue fazer o protocolo da desinterdição. Então, o que vocês vão ter de etapas nesse fluxo aqui de desinterdição? Vocês vão peticionar o recurso no LPCO, vai no solicita, peticiona o recurso da interdição no solicita. Esse solicita vem para o anuente. O anuente vai analisar esse processo. Ele, tudo certo. Não, cabe mesmo a desinterdição. Ele vai lá no LPCO. Ele vai pegar esse LPCO que está na situação de recurso e vai colocar uma exigência. Essa exigência vai ser, foi acatado o seu recurso, mas protocolize a demanda de desinterdição, código de assunto secundário de desinterdição, para que eu faça a desinterdição. Aí esse LPCO vai ficar como em exigência. Vocês vão receber essa exigência.
vão verificar o texto, vão peticionar uma desinterdição, que é um código de assunto secundário, só lá no LPCO, porque essa secundária é só lá no LPCO, vai ter taxa integrada, vai pagar taxa. Esse LPCO vai mudar para a situação de resposta de exigência e vem para o anuente de novo. O anuente recebendo essa resposta de exigência, o que ele vai ver? Ah, ele peticionou o recurso, eu acatei, botei em exigência para desinterdição, ele pagou a taxa de desinterdição, ok. Ele faz o termo de desinterdição, anexa no LPCO e vai mudar a situação do LPCO para indeferido. Por quê? Porque o que foi solicitado, recurso, foi a interdição. Então, o acatar a interdição, ao pedido de recurso da interdição, é desinterditar, mas o LPCO vai ficar indeferido. E, portanto, não cabe devolução de taxa nesse sentido desse LPCO indeferido. Tá? Ok? Vai ser esse o fluxo da desinterdição. Ele está muito mais esmiuçado no manual para que vocês possam fazer a leitura. Bom, e na situação de que eu estou colocando a comprovação da destinação da carga interditada e não estou pedindo recurso, né? Eu entendi que está indeferido o LPCO, eu entendi que ele não vai retornar, como é que eu faço para que o anuente tenha ciência de que eu já dei a destinação da carga que ele pediu? Vocês vão fazer o mesmo fluxo. É recurso como petição primária no solicita. E aí, o que vocês vão indicar como solicitação de recurso? Vocês vão indicar que, na verdade, esse recurso se refere à comprovação da destinação da carga interditada, tá? Então, vocês vão fazer recurso no LPCO para que ele fique lá dizendo que vocês estão querendo anexar a documentação da destinação da carga. Vocês vão no solicita, fazem petição de recurso, coloca que a informação ali é para só comprovar a destinação da carga. O anuente vai receber esse solicita, vai verificar que é essa destinação. A destinação estando ok, o anuente vai lá no LPCO, que está em situação de recurso de indeferimento, e vai colocar a situação para indeferido, mas no texto de indeferido, ele vai te informar que a destinação da carga foi acatada e o processo está sanado. Finalizou a demanda. Então, o LPCO fica na situação de indeferido, mas com um novo texto, informando a vocês de que a destinação foi sanada. Finalizou o processo de importação, tá? Não foi sanado, o recurso não foi sanado. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar uma exigência lá para você dizendo, ó, não está sanado, você não anexou a comprovação da destinação. E aí você vai fazer o cumprimento de exigência lá no LPCO até que a gente consiga finalizar essa questão da destinação da carga no LPCO. Bom, em relação às petições secundárias pós-deferimento do pleito, não muda nada, tá, gente? Vocês vão fazer petição secundária de prorrogação de prazo de LI, em relação ao pedido que vocês já fazem hoje ali, tá? E aí, essa demanda vai vir para os nossos anuentes. Essa prorrogação não faz edição de campo, tá? Então, ela não tem informação de código de assunto secundário. Mas a prorrogação, ela vem para a gente do mesmo jeito e a gente consegue fazer o tratamento, tá? Lembrando que a validade do LPCO é de 5 anos improrrogáveis, tá? Então, a gente vai deixar o LPCO com validade de 5 anos, mas o processo de importação tem validade de 150 dias, tá? Em relação a petições secundárias pós-deferimento do pleito relacionado à retificação, vocês conseguem editar o campo de petição secundária. Então, vocês vão fazer o mesmo fluxo que vocês já fazem hoje, que vocês já estão cientes de retificação, e aí a gente recebe a petição secundária aqui e faz o tratamento da análise via integração PCCE, tá? Aqui na retificação, lembrando, cabe também recurso de deferimento. Muitas empresas têm feito esses pedidos de, depois que a gente defere o processo, que vocês falam assim, eu não desembaracei, o produto venceu. Estou precisando que vocês façam, mudem o de deferimento para indeferimento. Vocês vão fazer isso via retificação, tá? Façam a retificação e façam esse pedido de alteração da situação do processo. Bom, em relação às situações de pré-embarque, o que muda efetivamente nos fluxos de LPCO integrado ao LI? Gente, isso aqui é a principal mudança do nosso fluxo, tá? Então, por favor, prestem muita atenção nisso aqui, porque vai mudar bastante. Então, primeira coisa,
Vocês vão solicitar o pré-embarque numa etapa chamada etapa preparatória, que é analisada por uma outra área da Anvisa, que é a COSIC. Esta parte não vai ser analisada na área da GCPAF, nas áreas integradas da GCPAF, que é o PAFME. Então, essa etapa preparatória, o que vocês precisam fazer? Vocês vão registrar o LI no Siscomex. Depois vocês vão vincular o LI ao LPCO e registrar o LPCO no Portal Único. Registrou o LI, registrou o LPCO, vocês não vão colocar data de embarque da carga, nada de presença da carga, vocês vão deixar esses campos em branco. Registrou o LI, registrou o LPCO, ele vem, ficou bonitinho lá paradinho, vai ficar para análise. Vocês vão lá no Solicita e vocês vão peticionar o código de assunto de petição relacionada à análise da COSIC de autorização de embarque, tá? Que é a AI, tá? Vocês vão fazer o protocolo do jeito que vocês já fazem hoje, de solicitação de autorização de importação. Vocês vão fazer essa demanda lá de acordo com o código de assunto específico, tá? E aí, esses códigos de assunto vão estar sendo secundárias ou primárias da AI que já foi concedida pela COSIC. Então, vocês vão tratar essa demanda da petição específica do 70... Ai, gente, meu óculos hoje está ruim. 70973, 873, acho que é. E aí, vocês vão analisar esse processo lá no Solicita junto à COSIC. A COSIC recebendo essa demanda, o que ela vai fazer? Ela vai analisar o processo, tá? E como é que ela vai... Desculpa, 70.873. O que ela vai fazer nesse processo no Solicita? Ela vai analisar integralmente o processo ali. Se ela fizer exigência técnica, ela não vai colocar no LPCO, ela vai fazer exigência via Solicita. E aí vocês têm que monitorar a caixa de vocês do Solicita para ver se tem exigência para fazer o cumprimento, tá? O cumprimento vai ser via Solicita. Fez a análise do Solicita, a situação finalística vai ser deferimento ou indeferimento dessa autorização, a COSIC vai definir isso. E a depender da situação, ela vai alimentar a informação no LPCO. Se for uma situação de tá tudo certo, ela vai dar o embarque, ela vai lá no LPCO e vai colocar a situação do LPCO de autorização de embarque emitida. Ao mesmo tempo, a COSIC vai pegar esse processo dessa petição 70.873 e vai colocar como anuído, como finalizado lá no Solicita, tá? Então, tá tudo certo, vai ser feito assim. Não tá certo, a COSIC não deu o embarque, ela indeferiu o seu pedido, pode ter duas situações. Esse indeferimento pode ser um indeferimento meramente documental, em que ela acha que ainda dá para aproveitar o LI e o LPCO protocolizados. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um indeferimento só nessa petição no Solicita e vai te orientar o que você tem que fazer. Se ela achar que não, é um indeferimento que ela tem que indeferir aquele pedido de LPCO, ela vai lá naquele LPCO e vai indeferir, tá? Então, vocês precisam acompanhar o andamento dos processos do Solicita desta etapa de COSIC, para que vocês vejam o que foi dado de tratamento em relação ao pré-embarque. Ok, foi dado o embarque. Está lá o LPCO em situação de embarque, autorização de embarque emitida, e está a petição 70.873 anuída no Solicita. Acabou, ok, vou embarcar minha carga. Beleza, aí eu vou passar para uma etapa efetivamente de desembaraço da carga. E para que este processo, esse LPCO, venha para o PAFME para ser analisado, vocês vão precisar cumprir com dois critérios. Primeiro, vocês vão ter que inserir o dado de embarque da carga no LPCO. Informou o dado do embarque da carga, vocês vão ter que anexar toda a documentação de autorização vinculada a essa autorização de embarque e protocolizar a petição de aditamento. Por quê? Porque é esse aditamento que virá para o anuente no PAFME para ser analisado. Se vocês não fizerem o protocolo de aditamento, só colocarem a informação do embarque da carga e não fizerem o protocolo, o processo não irá para o PAFME analisar o desembaraço. Então, vocês precisam fazer o protocolo do aditamento nessa situação correta, ideal, linear de embarque autorizado. Então, autorizou, o produto embarcou? Ok, vou lá, coloco o embarque da carga, a informação, e coloco lá o aditamento para ir para a análise da Anvisa. Lembrando, faço isso assim que embarcar a carga?
Gente, depende. Se for um modal aéreo em que a carga já vai chegar no dia seguinte, do embarque para fins de inspeção física, pode fazer. Se não for, não façam imediatamente. Lembrem que existe um prazo do LI e do LPCO, que eu vou mostrar para vocês aqui, para que efetivamente esse LI seja tratado em relação ao embarque da carga. Então, assim, vocês protocolizaram o aditamento, significa obrigatoriamente que a informação virá para o anuente do PAFME tratar. E aí, se for inspeção obrigatória, ele já vai colocar para inspeção, tá? Então, assim, se atentem para esses prazos em relação a essas demandas. Existem algumas situações especiais desse pré-embarque para a gente tratar aqui. Então, quais são? Se vocês, por exemplo, tiverem a necessidade de protocolizar uma ELI substitutiva, em que vocês não vão alterar aí, e antes do embarque efetivo da carga, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão inserir essa informação em relação ao LPCO. Se você não vai alterar nada no AI, você não precisa fazer nada no processo do AI, naquele código de assunto da COSIC. Então, vocês vão inserir o dado de embarque da carga no LPCO, vocês vão anexar a comprovação do documento do embarque da carga e vocês vão peticionar uma ELI substitutiva para alterar a informação do campo, tá? Fez isso, fez essa informação, a gente consegue tratar aqui o processo, tá? Se alguma alteração se refere especificamente à quantidade a menor importada, vocês vão precisar apresentar a ADA. Então, os procedimentos relacionados à ADA na COSIC não mudam, mas em relação a esse protocolo aqui de substitutiva, em que vocês não estão alterando nenhuma informação de AI, vocês não precisam fazer nada lá no código de assunto da COSIC. Vocês vão fazer somente no LPCO com código de assunto de petição substitutiva. Se, pelo contrário, vocês estão fazendo uma substitutiva exatamente para alterar uma informação que vai ser alterada na AI, vocês vão ter que fazer um novo protocolo de AI, tá certo? Então, vocês vão fazer um novo protocolo de AI na COSIC, com aquele código de assunto lá, 70.873. A COSIC vai se manifestar lá de novo, fazer aquele fluxo todo de novo. Vai lá no LPCO, e aí ela vai analisar se você fez a substitutiva naquele LPCO para dar uma nova autorização de embarque. Fez isso? Tá tudo certo? Ok. O que a gente vai fazer? Vocês vão fazer o aditamento para depois desse aditamento vir para o PAFME. Esses passos todos estão extremamente detalhados no manual para que vocês não se percam em relação a essas questões específicas. Esses últimos dois casos aqui, de necessidade de LI substitutiva, antes do embarque da carga, para alteração de AI, para não alteração de AI, são casos raros, não são casos que acontecem com certa frequência. Então, nesse sentido, a gente colocou lá preventivamente, para que vocês não precisem ficar mandando fale conosco, mas a gente sabe que não acontece com certa frequência, tá? Então, aconteceu, façam um LI substitutivo, façam um código de assunto específico no portal, mas só o que virá para o PAFME é aditamento com a informação do embarque da carga, tá certo? Substitutivo, essas informações todas de código de assunto vão ficar no LPCO e vão ser tratados pela COSIC ou então somente ali no portal único. Então, vocês precisam fazer os códigos de assunto específicos em relação a essa tratativa. Bom, prazo para análise. São 150 dias, 60 dias que o LI permanece para análise, 90 dias que permanece em exigência automática. Então, vocês têm que ter isso em mente para a chegada efetiva da carga, por conta dos 150 dias que o LI vai ficar parado, sem manifestação. Passou desse prazo, ele vai ser indeferido automaticamente pelo sistema. Na verdade, ele não fica indeferido, ele fica vencido. Então, não adianta fazer embarque muito antecipado, fazer esse documento, lembre desses 150 dias. O prazo contado é sempre do registro do LI até a conclusão do LI, então não se refere a esse prazo, porque é uma questão de sistema do Siscomex, então não se refere à questão de autorização de embarque, não se refere a uma questão específica da Anvisa, muito menos em questão de validade de LPCO, é uma questão específica de prazo de LI. E, mais uma vez, a gente sugere que a carga seja embarcada e o processo de importação seja protocolizado na Anvisa com uma antecedência mínima de 30 dias do prazo final da manifestação do LI. Então, assim, não deixa para os 30 dias finais do prazo de 150 dias, porque pode ser que o sistema caia, o prazo do LI, vocês tenham que fazer
todo o processo de novo para poder desembaraçar essa carga, ok? E aqui, gente, por último, em relação às regras e recomendações que a gente destacou, dessas alterações desse novo fluxo. Então, assim, ó, são campos que não podem ser editados no LPCO após o seu registro, porque eles serão indeferidos automaticamente pelo sistema. O atributo: Código de Assunto de Petição Primária, entidade pública vinculada ao SUS da Lei 9782 de 99 e o CNPJ do detentor da regularização. Em relação ao CNPJ do detentor da regularização, nós fizemos essa alteração com essa informação e mudança de fluxo lá em 2023, em novembro de 2023, para que vocês, novembro não, outubro, né? Dia 6 de outubro, se não me engano. Para que vocês fizessem o treinamento e se acostumassem a sempre informar o CNPJ do detentor da regularização no campo específico. Então, vou destacar aqui: todo produto passível de regularização na Anvisa precisa ter este campo preenchido, mesmo que o importador seja o detentor da regularização, mesmo que o importador seja a filial do detentor da regularização. O CNPJ do detentor da regularização tem que ser preenchido sempre, porque ele é base de cálculo de taxa da Anvisa. Se ele ficar em branco, significa para o sistema de que a gente está tratando de produto isento de regularização. E aí, ele vai fazer o cálculo da taxa de acordo com o produto isento. Caiu para análise de técnico, é indeferimento sumário, porque vocês vão estar informando um dado equivocado em relação ao processo, tá? Então, por favor, preencham esse campo em todas as situações de produto passível de regularização na Anvisa. Em relação ao enquadramento de código de assunto em um modelo de LPCO incorreto, seja em deferimento do processo, do mesmo jeito que a gente já tratava antes. As notificações de exigência são registradas no Portal Único, então vocês precisam consultar periodicamente essas exigências para vocês não perderem o prazo de cumprimento. Toda a comunicação com o importador vai ser por meio do LPCO no Pucomex, não vai ser por LI, tá? Em relação a exigências, termo de guarda. E o Fale Conosco deve ser utilizado sempre para questionamentos completos com relação ao número de LI, número de LPCO, para a via única de manifestação, para que a gente possa orientá-los da melhor maneira possível, de forma direta. Em relação à consulta de códigos de assunto, que estão disponíveis no LPCO para protocolo, a gente sempre indica para vocês a utilização do portal. A gente sabe da instabilidade do portal, mas a área da GGTeam nossa aqui de tecnologia tem tratado isso para tentar resolver esse problema. Mas os códigos de assunto estão todos disponíveis também no LPCO, tá? Então, vocês podem olhar e também a listagem está no nosso manual, tá? Em relação aos nossos manuais, continua na mesma página do site da Anvisa, e vocês podem consultar ali. A gente vai deixar o manual antigo, tá? Na versão, nem sei que versão que tá, tem que dar uma olhada lá. Mas o manual antigo, ele vai continuar lá disponível, porque a gente ainda vai ter vigência dos protocolos no modelo antigo, por um prazo de 150 dias do deferimento, e esse novo é uma versão 0, versão 1, desculpa, 00, de um novo modelo de manual de integração da taxa. Vocês podem me questionar em relação à rastreabilidade dos processos. Que número de processo que eu vou informar quando eu tiver um protocolo de um processo na Anvisa? Número de processo não será mais tratado com aquele número que você já tem do solicita. Aquele número de processo só é gerado no portal, no portal da Anvisa, no solicita. No portal único, o número de processo é o número do LPCO, tá certo? Então, para rastreabilidade de qualquer informação, é número do LPCO. É essa informação que vocês precisam utilizar. Bom, gente, eu sei que eu me estendi mais hoje nesse webinar, até 11h20. Agradeço a permanência de todos vocês aqui, mas é porque realmente essa alteração é uma alteração extremamente relevante e a gente precisa dessa alteração para a integração da Anvisa na do INPE. É este o fluxo que será seguido para pagamento das taxas da Anvisa para a do INPE, tá certo? Então, a gente precisa que vocês entendam, façam o protocolo correto para que, a partir do momento em que a Anvisa integrar na do INPE, a gente possa utilizar esse pagamento integrado do PCCE, tá? Alguns bancos não integraram a taxa ainda do PCCE. Precisamos que vocês verifiquem isso junto aos bancos, tá?
99% das empresas que utilizam taxa da Anvisa já estão com os bancos integrados. Por isso que nós já implementamos essa integração com esse cronograma publicizado, porque os bancos todos da maior relevância aqui dos nossos processos já estão integrados. Gente, eu sei que tem perguntas, eu não vou responder aqui agora no webinar, porque eu já me alonguei demais, mas a gente vai respondendo perguntas e respostas e vai colocar o documento junto com essa apresentação e o PDF da apresentação para consulta de vocês no site da Anvisa, para que vocês consultem as respostas de forma mais clara e objetiva possível. Tá bom? Gente, obrigada. Nos vemos num próximo webinar, que acredito eu que será do INPE, num próximo momento. Tá bom? Obrigada, tenham uma ótima semana e até a próxima.